Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Meu nome é Melissa, eu sou aluna do curso de Teologia da Unicesumar, da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais, e estou aqui hoje para compartilhar a palavra com vocês. Eu estou muito grata por este momento, por isso gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pelo professor coordenador Rony de Carvalho, pelo professor da disciplina Felipe Fernandes, enfim, por todos os envolvidos neste trabalho. Gostaria que você refletisse comigo, neste momento, a seguinte situação. Toda vez que vamos a uma festa ou uma igreja, nós sempre procuramos nos sentar, ficar próximo de pessoas que nós conhecemos, de pessoas que nós gostamos, e ficar distantes de pessoas que não temos afinidade ou que não gostamos. Por que será temos essa atitude? Por que agimos desta forma? É também sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Por isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 21. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. No livro de João, nós vemos que o autor inicia falando sobre Jesus, falando sobre a proclamação da vida eterna que estava em Deus e que foi manifestada através da vida de Jesus Cristo, e que o tema central do livro de João é o amor. João reconheceu que o amor vem de Deus e que é o amor ágape. Ágape é um termo grego que quer dizer amor divino. E esse amor só pode ser gerado em nós através do Espírito Santo. Esse amor é um amor altruísta, um amor incondicional. No versículo 1 diz: Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O que nós vemos aqui, aparentemente, os primeiros cristãos estavam sofrendo com doutrinas falsas, doutrinas mentirosas a respeito de Jesus. Eles estavam com dificuldades em discernir a voz de Deus, a voz do Mestre, de outras vozes. João, o autor, ele foi chamado por Deus não somente como uma testemunha ocular, mas como autoridade, como praticante fiel, como aquele que veio para exortar e ensinar os primeiros cristãos a reconhecerem, a discernirem quais eram as doutrinas falsas e quais eram as verdadeiras. E ele veio também para ajudar os seus irmãos a crescerem na fé, a permanecerem fiéis e compartilharem a verdadeira palavra de Deus. Ele fala do amor como sendo o principal fator do conhecimento do homem a Deus. E eu não digo somente do amor a Deus, mas também do amor ao próximo. Deus manifestou seu amor através de Jesus. E assim como ele nos amou, nós também devemos amar a ele e ao nosso próximo. No versículo 20 diz: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Segundo o dicionário, odiar significa querer mal a alguém, ter ódio ou raiva, detestar, abominar, sentir aversão ou repulsa, desprezar, aborrecer profundamente. Mas aí então vocês podem me dizer: mas eu não odeio ninguém, eu não tenho nenhum sentimento parecido com esse a alguém. Será? O oposto de odiar é amar. Quando nós não amamos o nosso irmão, quando nós deixamos de amar o nosso irmão, o nosso próximo, quando nós julgamos erroneamente, quando nós deixamos de ajudar, quando sabemos que ele precisa de ajuda. Quando procuramos passar longe de algumas pessoas, simplesmente porque não temos afinidade, ou porque sabemos que ela vai nos pedir algo. Portanto, nós somos mentirosos quando dizemos que amamos a Deus e amamos o nosso irmão e vendamos os nossos olhos. Porque quando vendamos os nossos olhos em relação ao nosso irmão, ao nosso próximo, quando vemos as suas necessidades e não fazemos nada para ajudar, se mentimos, não temos parte com Deus, não temos intimidade com Ele. Portanto,
não saberemos reconhecer a sua voz quando ele nos chamar. E então poderemos ser enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas ou por qualquer outra coisa. Se não temos intimidade com Deus, se não temos parte com Deus, facilmente seremos enganados. Por exemplo, se durante o dia alguém da nossa família, o nosso esposo ou o nosso filho nos liga, ele nem precisa se identificar, porque logo vamos reconhecer a sua voz. Por quê? Porque nós convivemos com ele todos os dias, porque temos parte com ele, porque temos intimidade com ele. Agora, se uma pessoa que nós nunca vimos nas nossas vidas, ou vimos algumas vezes, não tivemos muito contato, se essa pessoa nos ligar, nós não vamos reconhecer sua voz logo de imediato. E mesmo que ela tente nos enganar, fazendo com que sua voz pareça com o do nosso esposo ou com o do nosso filho, será por pouco tempo, porque logo nós vamos reconhecer, porque nós sabemos exatamente qual a entonação da voz dessas pessoas que convivem conosco, porque temos parte com ela, porque temos afinidade com ela, porque andamos com ela. Nós só saberemos reconhecer a voz de Deus se nós obedecermos a Deus, se nós amarmos a Ele, se nós amarmos ao nosso irmão como a nós mesmos, assim como Deus nos manda. Somente assim saberemos reconhecer a sua voz. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem está em Deus e tem o amor no seu coração, não há espaço para outro sentimento. No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que vocês acham que estamos vivendo tantas heresias no meio do povo de Deus, no meio da igreja, em nosso meio, tantas falsas doutrinas, tantos falsos profetas? Por que será que isso está ocorrendo? Será que o povo de Deus está obedecendo a sua voz? Será que o povo de Deus está amando ao seu irmão como a si mesmo? Será que o povo de Deus está tirando as vendas dos seus olhos e olhando para o seu próximo, atendendo às suas necessidades? Não digo somente necessidades físicas, mas necessidades emocionais, espirituais. Será que eu estou separando um tempo do meu dia para orar por aquele irmão que eu sei que está passando alguma necessidade? Ou por aquele missionário que está lá do outro lado do mundo, arriscando sua vida por amor de Jesus? Será que eu estou separando um tempo para orar por sua vida, para ajudá-lo financeiramente, ofertando? O que eu tenho feito? Até quando nos permitiremos ser levados por enganações, por futilidades desse mundo banal? Até quando? Até quando vamos deixar de reconhecer a voz de Deus? Até quando estivermos de olhos vendados para o nosso próximo, Deus não habitará em nós? Até quando vamos continuar dizendo que amamos a Deus só porque frequentamos aos cultos, só porque temos cargos importantes na igreja, só porque temos uma vida correta, uma vida santa? Até quando? Mas o principal nós não estamos fazendo, que é olhar para o nosso próximo. Que hoje possamos olhar para dentro de nós mesmos e fazermos uma autoanálise das nossas vidas, das nossas atitudes.
Nós temos amado a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós só vamos conseguir ouvir e reconhecer a voz do Mestre quando Ele nos chamar, quando começarmos a ter intimidade com Ele. Essa intimidade só é alcançada através do relacionamento. Só é alcançada quando nós o obedecemos. Só é alcançada quando nós temos parte com Ele. Só vamos conseguir ouvir a voz de Deus, a voz do Mestre, quando o seu amor estiver em nós, totalmente em nós, quando não tiver espaço para nenhum outro sentimento deste mundo. E quando isso ocorrer, nada e ninguém poderá nos enganar. Nada e ninguém poderá nos afastar da presença de Deus. Vamos amar a Deus, vamos olhar para o nosso próximo, vamos olhar para as suas necessidades. Que nós paremos de julgar o nosso irmão somente pelas aparências. Que nós possamos olhar para ele através dos olhos de Deus, com o intuito de ajudar, com o intuito de caminhar juntos. Só assim nós iremos vencer este mundo mau. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.